Agosto é lembrado como mês de combate ao fumo. Graças ao nosso programa de controle do tabagismo, o número de fumantes no Brasil diminuiu muito ao longo dos anos e não chega a 13% da população. Mas a onda dos cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens, preocupa os especialistas que temem um retrocesso. Recebemos a cardiologista Jaqueline Scholz, diretora do Programa de Tratamento de Tabagismo do INCOR, e o médico psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein, André Leiva, especialista em medicina do estilo de vida. Doutor André, doutora Jaqueline, prazer recebê-los aqui hoje. Muito obrigada. O número de fumantes vinha caindo ano a ano. Sabemos que a nossa política de controle ao fumo é elogiada mundo afora, e parece agora que surge uma nova ameaça ao cigarro eletrônico, podemos colocar assim? Sem dúvida, exatamente esse apelo tecnológico, essa falsa ideia de segurança, sendo um produto novo, não tinha, vamos dizer assim, todo o histórico ruim do cigarro, então vem como uma novidade e as pessoas, tem menos substâncias tóxicas, acreditam que isso possa garantir um selo de segurança que de fato o produto não tem. Na verdade é uma máquina aperfeiçoada, né, de causar mais dependência, de uma dependência mais intensa e mais precoce, e também com danos à saúde, que na medida que outros países acreditaram que esse produto poderia ser alguma política de redução de danos, hoje a gente já colhe frutos em números, né, com taxas de mortalidade que não diminuíram em relação a essa mudança de um produto para o outro. Então, essa é uma preocupação enorme, porque coloca em risco exatamente esse avanço que o Brasil teve na redução de números fumantes. Antes de chegar ao cigarro eletrônico, a prevalência do cigarro entre os iniciantes, que são os adolescentes, estava em 7, 8%. Hoje, na pandemia, porque o produto já era proibido no país, só que nessa pandemia, entrega tudo na casa de todo mundo, né? Começaram a entregar cigarro eletrônico nos deliveries e tudo mais. Então, isso nas pesquisas mostram quase 20% de jovens iniciando o produto. Exatamente, os jovens, é aí que está a preocupação, não é? Parece que a indústria do tabaco tentando sobreviver, dando um jeito aí de burlar as dificuldades e fisgar especialmente o jovem, porque ele é um cliente potencial, doutor André? Sem dúvida, é uma população que é super vulnerável, principalmente quando a gente pensa em relação ao uso de substâncias. Então, é importante ressaltar que o cérebro do jovem está em fase de amadurecimento biológico. Esse amadurecimento ele termina em torno quando tem uns 25 anos de idade. E até lá, algumas estruturas que estão em formação são super vulneráveis a qualquer coisa negativa que possa acontecer na vida. Então, desde trauma, negligência, uso de substância, pode definir o que vai acontecer no futuro no cérebro desses jovens. Então, regiões como lobo frontal, que é responsável pelo juízo crítico, pela consciência, pelo controle de impulsos, ainda está imaturo no adolescente. Lobo temporal, imaturidade emocional também, o córtex cerebral, que é a área periférica do cérebro, que é a consciência do eu, também está em crescimento. Então, quando a gente não tem essa maturação biológica completa, a gente tem uma chance muito maior para impulsividade, uma chance muito maior para se colocar em situações de risco, não pensar em consequências futuras da atitude que está tendo naquele momento, um direcionamento mais para o prazer imediato. E aí o cigarro eletrônico ele entra como uma chave muito complicada nesse sentido. Então, essa falta de amadurecimento biológico predispõe um adolescente a fazer o consumo, e o consumo nessa época de adolescência acaba tendo um potencial negativo muito grande no futuro no cérebro desses adolescentes. O perigo, né? E sabemos que ele é proibido o comércio de cigarro eletrônico desde 2009. Exato. A Anvisa agora manteve essa proibição, que é um passo muito importante. No entanto, sabemos que existe o comércio legal aí, que é ainda mais perigoso. Mas eu acho que na medida que a população saiba, primeiro, perca essa ideia de que o produto é seguro. Isso é muito importante, essa fantasia, essa ilusão que a indústria colocou de que pode consumir, que esse aqui não tem problema, que tem frutinha, que tem sabor. Isso todos têm que saber. Então, os pais não podem fazer vista grossa ao consumo, as escolas não, a sociedade como um todo. A proibição, a lei antifumo, ela deve ser, incluir o produto. Então, porque a iniciação, o jovem age em coletivo. Então, se tem alguém que leva um cigarro eletrônico numa balada, numa situação como essa, e chama o outro, olha, experimenta o meu, experimenta. A chance disso de iniciação é muito grande. A lei antifumo, em relação ao cigarro convencional, já mostrou isso. Há uma inibição da iniciação. Então, com esse produto também. Então, no sentido de que esse consumo deva-se obedecer à sinalização da proibição do consumo em ambientes fechados, que tanto para o cigarro convencional, que já existe, mas incluir o cigarro eletrônico nessa dinâmica que a lei já, com certeza... É ilegal, né? Não pode vender, não pode fazer propaganda, mas assim, como tem um acesso muito fácil, como você havia mencionado no começo, né? Pelo WhatsApp hoje você consegue acessar, entregam direto na nossa casa.
Então, por ser um produto ilegal, eventualmente a pessoa que está vendendo isso, ela pode te vender algumas outras coisas também. Oferece maconha, oferece óleos de maconha sintético, por exemplo, que pode ser utilizado dentro do mesmo vaporizador. Sim. Quer dizer, a porta de entrada para outras drogas. Tem até um estudo recente falando sobre isso, que saiu agora em julho, num jornal muito de referência na área médica, falando que em 10 mil pessoas, 10 mil adolescentes que fazem uso de vaporizador, tem 4,5 vezes mais chance de fumar cigarro convencional e 3,5 vezes mais chance de fumar maconha. Então a gente sabe hoje que o uso do cigarro eletrônico acaba sendo um fator de risco, e é dentro de uma série de componentes que a gente tem que pensar em questões sociais, então pressão de pares, de grupos, questões biológicas, a procura individual dessa pessoa e até mesmo o status de legalidade para algumas pessoas é interessante, até o componente genético. Sim. Que não é uma certeza absoluta que a pessoa pode desenvolver essa doença, mas é uma vulnerabilidade. Perfeito. Vou trazer aqui um outro estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fez uma pesquisa em colaboração com o IBGE e o Ministério da Saúde sobre o comportamento dos adolescentes em relação ao fumo. Vamos ver alguns dados. 22,6% dos entrevistados já fumaram tabaco pelo menos uma vez, principalmente estudantes de 16 e 17 anos do sexo masculino de escolas públicas. 26,9% já experimentaram narguilé e 16,8% cigarro eletrônico pelo menos uma vez. O consumo foi relatado entre todas as idades e é maior nas escolas particulares. 6,8% dos entrevistados fumam cigarro comum regularmente, índice que permanece estável desde 2015. A pesquisa ouviu 60 mil escolares de 13 a 17 anos em todo o Brasil. E ele vicia igualmente em relação ao cigarro tradicional? Acho que vale fazer esse alerta. E mesmo porque ele foi vendido muito como essa... ele pode fazer a pessoa largar o cigarro tradicional, não é? Então, na verdade, os estudos lá, de 2014, praticamente começaram a confrontar. Pegavam fumantes que usavam reposição de nicotina e o cigarro eletrônico. No final do estudo, viam quantas pessoas deixavam de fumar o cigarro convencional. Só que esqueceram de contar que quem trocou o cigarro convencional pelo eletrônico ficou também viciada no eletrônico. Então, cessação de tabagismo, no Brasil, a gente entende como você abandonar a dependência à nicotina, não uma substituição. Porque isso até tira do indivíduo o desejo de querer parar de fumar, que a gente sabe que do ponto de vista de medicina não tem nada mais eficaz do que parar de fumar. Talvez vacinação, no mesmo patamar, o impacto que isso traz para a saúde e qualidade de vida. Então, para nós no Brasil que temos uma estratégia de tratamento, de intervenção sobre o tabagismo muito boa, no Sul, você liga 136, você vai ter assistência para parar de fumar. Então, os resultados da assistência nossa é muito bom. Então, querer vender essa ideia de que esse é um substituto menos perigoso, me parece uma fake news, com toda certeza. Sim. E causa mais dependência e mais rápido. Eu tive a oportunidade de usar a cotinina urinária em usuários de cigarro eletrônico, que hoje tem essa demanda. Eles querem parar de fumar. Meninos de 16, 17 anos, por quê? O consumo da substância é tão intenso que tira a vontade do indivíduo praticar um esporte, fazer outras coisas na vida que não seja o consumo da própria substância. Olha só o que está fazendo com a sua saúde. E aí a gente dosa a nicotina na urina, a concentração, os valores que a gente encontra é de fumantes que fumam mais de 20 cigarros, coisa que se ele tivesse iniciado o cigarro convencional, esse consumo teria demorado alguns anos para ele chegar a esse consumo tão elevado. Então, ele encurta caminhos do mal, né? Sempre do mal. A quantidade de nicotina disponível no vaporizador ela é muito maior, né? Então, geralmente começa com 5%, 5% equivale a 59 miligramas de nicotina. E só para efeito de comparação, um cigarro equivale a 1 miligrama de nicotina. Então, aí a gente está falando de 3 maços. A pessoa começa fumando um vaporizador com 5%, equivalente a 3 maços de nicotina. E o que dizer para aqueles, mas eu vou só experimentar. E muitas vezes a pessoa se torna dependente, sim, não é? Então, a adolescência é um período de vulnerabilidade muito grande, né? Então, como o cérebro está em formação ainda, da mesma forma que os adolescentes eles têm um potencial de aprendizado maior do que pessoas mais velhas, então aprendem novas tecnologias, instrumentos com mais facilidade, eles ficam dependentes com mais facilidade também. Então, essa imaturidade cerebral acaba gerando uma vulnerabilidade muito grande para adoecimento no futuro. E junto com a dependência, a gente tem uma propensão maior para outros tipos de transtorno mental, piora de qualidade de vida. Então, o tabaco, hoje, de uma forma geral, é a principal causa de morte prevenível no mundo. 1 em cada 2 que fumam morrem. Exatamente.
Vou trazer aqui também, nós conversamos com a coordenadora deste estudo que nós mostramos agora, a professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Malta. Isto pode ser motivado tanto pelos atrativos desse novo produto, pela intensa propaganda na internet, por fake news que dizem que este produto não produziria malefícios, e também pelos sabores. Em todos os estudos não foram encontrados nenhum tipo de benefício no cigarro eletrônico. Ao contrário, ele pode produzir os mesmos malefícios do cigarro comum, ele vicia, a longo tempo ele pode provocar doenças cardiovasculares, câncer, e também no presente já tem estudos que mostram que ele pode tanto provocar explosões, queimaduras, insuficiência respiratória aguda. A Débora trouxe aí todas essas consequências, tudo de ruim, não é, doutora? E ainda tem um trabalho agora recente que o Dr. Stanton Glantz, que é da Califórnia, um idealista da luta contra o combate ao tabagismo, e ele mostra já evidências que o cigarro eletrônico esteja relacionado ao câncer. E o que acontece? Cânceres diferentes até do cigarro convencional, mas mais precoce. Então, câncer de colo uterino em meninas que consomem, mulheres que consomem cigarro eletrônico, e câncer de tireoide. E também o que chama a atenção é a precocidade. Como eu falei, é aperfeiçoado, né? Causa tudo mais rápido que o outro, né? Horrível isso. A fumaça é diferente, né? Então, o aerossol que é produzido pelo cigarro eletrônico, ele tem uma partícula mais fina do que a fumaça do cigarro convencional. Então, ele age em regiões mais profundas do pulmão. Então, a gente tem um padrão inflamatório maior, uma diminuição da capacidade pulmonar e, eventualmente, uma diminuição da imunidade também do pulmão. Então, a gente está passando ainda por questões relacionadas ao Covid e diversas doenças infecto-contagiosas que o uso do vaporizador pode ser um fator de risco para piora também. Perfeito. O que ele colocou é uma verdade interessante em relação à doença cardiovascular, porque essas partículas ultrafinas, além de ganhar essas partes profundas do pulmão, elas atravessam a corrente sanguínea e param na parede das artérias, no endotélio, causando uma inflamação. Exato. E esse é o precursor do evento cardiovascular, ou seja, essa inflamação que depois determina o risco maior de você ter um acidente vascular cerebral, que é o AVC, e o infarto agudo. Por isso que os números já mostram claramente, e nos Estados Unidos é muito claro isso. Se você usar cigarro eletrônico, se você fumar, você tem 2 vezes mais chance de ter um infarto do que quem não fuma. Então, tanto faz ser um usuário exclusivo do cigarro eletrônico ou do cigarro convencional. Então, quer dizer, esse risco para a doença cardiovascular é o mesmo. E o que chama a atenção é que é mais precoce. A faixa etária que isso está ocorrendo é mais jovem ainda do que ocorria com o cigarro convencional, que é por volta de você começa a ter esse risco a partir dos 40 anos, né? Então, esse é o preocupante, a precocidade com que isso acontece. É aquilo que a gente ouve, né, das pessoas que fumam, mesmo me dá uma tranquilidade, me relaxa, eu fico mais calmo. E isso é exatamente o que a gente fala, que é abstinência. Então, no estágio inicial do consumo, você começa pelo reforço positivo, né, pelo prazer que a substância gera para você e também o contexto no qual você está inserido. Então, fumei um cigarro com os meus amigos numa festa, foi super gostoso. Esse é o reforço positivo para o cérebro entender, para repetir esse tipo de comportamento. Em estágios mais avançados, quando o uso já está instaurado, quando já é uma coisa mais regular, a gente entra num padrão de neuroadaptação. Essa neuroadaptação faz com que o cérebro ele consiga funcionar de uma maneira mais eficiente na presença dessa substância psicoativa. Só que quando não tem essa substância psicoativa, o cérebro nota que tem alguma coisa diferente, porque o cérebro ele sempre busca o equilíbrio, a homeostase. E quando está faltando uma coisa que ele já está acostumado, ele começa a dar sinais de alerta. E aí são sinais de abstinência. Então, irritabilidade, impaciência, inquietação, são várias questões relacionadas ao cigarro. E quando a pessoa fuma, fala, eu me sinto muito bem, me acalma, eu relaxo, mas nada mais é do que você dar substância que o seu cérebro aprendeu a lidar naquele momento que ele está sentindo falta. Então, não é que o cigarro tem o potencial de acalmar a pessoa, pelo contrário. A gente está no reforço negativo, quando o uso se faz para minimizar os efeitos negativos da ausência da substância. E eu acho que é interessante também colocar que a chance de você ter distúrbios como depressão, ansiedade, é muito maior em fumantes. Sim. Talvez pela precocidade com que se inicia o cérebro em informação, você registra comportamentos que o indivíduo não sabe lidar com as emoções, isso é muito evidente no fumante. O fumante não sabe lidar com as emoções se ele não recorrer ao cigarro. Então, isso torna a dependência algo assim enorme, porque tem uma questão química, mas tem uma questão comportamental, condicional, tem o estresse, tem que trabalhar, tem que se concentrar. Tudo ele relaciona à necessidade de consumo. Então, isso
acaba sendo necessário na intervenção essa abordagem, esse diagnóstico, porque você, para elaborar uma estratégia de intervenção, você tem que fazer isso, tem que tratar. Então, por isso que às vezes as pessoas se frustram a falar, tentei parar de fumar usando tal remédio ou tal coisa. Não, porque o approach, como você deve intervir, tem que ser uma abrangência muito maior que só tratar os sintomas de dependência à nicotina. Exato. Né? E essa nova tentativa me parece, assim, muito ruim, porque foram tendo várias políticas aí para dificultar a vida do fumante, você não pode fumar aqui e ali, e aí quem não fuma também reclamando, né? É o cheiro, é muito chato. E agora com essa facilidade, porque tem um aroma, o cheiro que não é tão desagradável. Sim. É mais apelativo, né? Mais apelativo, não é? Muito. E aí a gente tem o fumo passivo, né? Então não só o fumante tem o problema, mas quem está ao lado pode ter uma consequência negativa. O cigarro eletrônico igualmente, então. Também a fumaça que você exala, ela também pode causar malefícios para a saúde. Isso, o aerossol pode causar malefícios para a saúde de quem está ao lado. E também tem o fumo terciário, né? Isso a gente está falando do secundário, é quem está ao lado inalando a fumaça, mas o terciário é quando a fumaça se deposita no ambiente. Então, eu tendo contato com esse ambiente, eu também tenho absorção dos componentes que saíram da fumaça. Ou do aerossol que se depositam. Então, você tem nitrosamina, que é um cancerígeno, e tem trabalhos com carros de fumantes, né? Você vai lá, coleta nitrosamina no carro, no banco do carro, e a criança vai lá, põe a mão na boca e consome tudo isso. Então é bom para o fumante ter essa consciência e para aquele familiar, o amigo também, né? Exato. Que fala, não, mas não tem o mesmo cheiro, não faz mal, sim, está fazendo mal para quem não fuma. Essas políticas públicas mostram o quanto isso foi importante, porque reduz a iniciação, o consumo, induz o indivíduo a querer parar de fumar. É interessante que antes, a lei antifumo, né, na cidade de São Paulo, a partir de 2009, antes os pacientes que procuravam por tratamento, basicamente eram pacientes que tinham doenças acima de 50 anos, faixa etária mais avançada, já querendo parar de fumar. Porque já teve consequência. Porque já está vivendo a questão da doença, ou a perspectiva de, né? Hoje, e quando teve a lei antifumo, isso mudou. As pessoas começaram a perceber como eram dependentes, ter que interromper o trabalho para poder fumar, começou a incomodar as pessoas. E aí, hoje a gente tem pessoas que querem parar de fumar com 20, 25, 30 anos, e com cigarro eletrônico, eu recebo jovens que vão com os pais até, de 16 anos, porque o menino fazia esporte e já fica fumando aquele troço lá. Capacidade pulmonar vai para baixo. Nossa, é horroroso, horrível. Sim. E a gente tem que tratar. Claro. Então, é isso que chama bastante atenção. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre os perigos do cigarro com a cardiologista Jacqueline Scholz e o psiquiatra André Leiva. Vou voltar aqui chamando a atenção para um dado sobre o número de mortes. 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo no Brasil. É um número muito alto. As pessoas têm essa consciência de que cigarro mata? Assim, o Brasil melhorou bastante, né? Os fumantes são propensos a quererem parar de fumar. Então, hoje a gente está com 9, 10% de adultos fumantes. Então, as pessoas sabem que cigarro é ruim e devem sempre procurar o tratamento que é melhor, antes de adoecer. Acho que isso é importante. Parar de fumar é bom em qualquer momento. Eu trato pacientes com até 80 anos de idade, que param de fumar e ganham um fôlego extra, tem uma melhora na qualidade de vida. Nunca é tarde para parar. Nunca é tarde, mas quanto antes é melhor, porque esse impacto em termos de doença, você parando de fumar antes dos 40 anos de idade, você tem a possibilidade de passar uma borracha nos anos que você fumou. Estou falando do cigarro convencional. O eletrônico nem começa, pessoal, porque esse aí é do mal mesmo. Então, você tem uma possibilidade de... Passa uma borracha, quer dizer assim... Você pode anular os riscos. Anula os riscos. Então, assim, o pulmão que já estava sendo comprometido fica zeradinho. Exatamente. Praticamente você tem uma capacidade de recuperação enorme. Então, assim, quanto antes o indivíduo parar de fumar, melhor. Mas as pessoas muitas vezes ficam por não saber lidar com a dependência, porque é difícil parar de fumar. Tabagismo é uma doença e o fumante tem que entender que ele não está sozinho nisso. E quando ele procura ajuda, ele vai encontrar. E é isso que é importante, ele vai encontrar e vai conseguir parar de fumar.
Porque o que precisa para um fumante parar de fumar é de uma boa orientação, de uma boa estratégia e, com certeza, não ficar na expectativa, um dia eu paro de fumar. Não, você fica perdendo tempo. Porque muitas vezes a pessoa precisa, de fato, não consegue parar sozinha, não é? Sim. Exato. A maioria das pessoas, a gente está falando de um grau de adoecimento, como você estava falando, do cérebro, né? É uma doença. Então, precisa de um acompanhamento especializado. Então, não existe medicação única curativa, mas existe tratamento para o tabagismo e o tratamento é muito efetivo. Então, uma equipe multidisciplinar, um tratamento ampliado, é a fórmula que a gente tem de maior sucesso hoje. Tem muitos recursos. E precisamos lembrar que existe tratamento disponível também, público, Exato. gratuito. Sim. O SUS tem esse programa, Tem não também. é? E eu até vou colocar para você que é psiquiatra, não sei se você já chegou a conhecer a minha técnica, que é o fumar de castigo. Eu já publiquei esse trabalho mostrando que quando o paciente está em tratamento com medicamento e usa essa técnica, diferente do marcar uma data, normalmente é muito comum para o fumante, marque uma data e pare de fumar. Eu fiz um trabalho mostrando que, usando uma outra técnica, onde eu uso um medicamento e uso fumo de castigo, o que é isso? Eu começo a medicação e peço para o paciente, quando ele tem desejo de fumar, ele se isole, fume de pé, parado, olhando a parede, exatamente para tirar esses comportamentos associativos. Essa técnica com o medicamento duplicou a chance de parar de fumar dessas pessoas. E agora eu terminei um estudo que era randomizado e cego, usando uma estimulação magnética transcraniana, que se usa para tratar algumas doenças, estava se testando em tabagismo. E o outro era o placebo, só que a gente não sabia, duplo cego, nem o paciente, nem nós sabíamos quem estava fazendo isso. E esse estudo, a gente orientava os pacientes já a partir da quinta sessão a usar a técnica do castigo. O estudo terminou, infelizmente a estimulação não mostrou ser eficiente para parar de fumar, mas a técnica do castigo sim. Houve uma redução de 30% a 50% no consumo de cigarro entre todos os participantes do grupo ativo e do placebo, isso comprovado com monoximetria. Então, pessoal, se quer reduzir o consumo de cigarro e treinar já para ir parando de fumar, faça isso. Na hora de fumar, se isole, vai num ambiente externo, olhe para a parede, não fique sentado, não mexa no celular, tire esses comportamentos associativos, pare de fumar dirigindo, todos os comportamentos habituais. Então, esse comportamento, acho que até essa socialização também, né? Sim, que a Juliana me fez lembrar sim. agora do narguilé, o que dizer dele também? O narguilé é bem complicado, né? Ele está numa exponencial crescente, igual a gente está vendo dos vaporizadores, e assim, o potencial de benefício para a saúde é enorme, igual ao do cigarro. Então, o narguilé, diferente do cigarro, do vaporizador do cigarro convencional, é um uso mais social ainda, né? Então, pela logística envolvida, você não consegue fazer isso na rua, em determinados lugares, você se reúne com pessoas e quando você se reúne, você faz o fumo por um período até maior. 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Só que a quantidade de fumaça que você inala acaba sendo 100 vezes maior a de um cigarro convencional. A quantidade de nicotina que tem no fumo acaba sendo 36 vezes maior do que a do cigarro convencional. Então, assim, o potencial negativo para a saúde, tanto pulmonar quanto saúde mental, e o processo de adição dessas pessoas é enorme. Então, o que está aparecendo aí para tentar driblar? Parece que é tudo pior ainda, né? Exatamente. Um dado interessante do narguilé que é um médico indiano que montou ele em 1550 entre 1600, com a promessa de ser um fumo menos danoso à saúde do que o cigarro convencional da época. Não Só sabia. que esse mito persiste até hoje. Todo mundo compra essa ideia falando, não faz mal, porque é um vapor umidificado. Então, não agride tanto a garganta, vem com um sabor diferente. Isso pega as pessoas, principalmente os jovens. Tem uma pesquisa aqui falando de um ranking. Nós, Brasil, estamos na posição 157. Uma marca vendida por aqui custa em torno de $1. O mais caro do mundo, em primeiro lugar, no ranking, entre os mais caros, é da Austrália, que custa $21. Mexer no bolso é uma saída? Sem dúvida. O tripé, não ter propaganda, não ter socialização e preço alto do produto. Isso aí é o tripé para dependência. Esses estudos são em tabagismo, mas serve para qualquer coisa. Exato. E também o custo, né, para a área da saúde. 1,4 trilhões de dólares. Isso estou falando de um dado de alguns anos de tratamento relacionados a problemas relacionados ao tabaco. Então, consequências. As consequências, desculpa. Quer dizer, o governo arrecada com impostos, mas os gastos com a saúde são maiores. infinitamente O maiores. Brasil né? tem trabalhos que comprovam isso, que realmente é um tiro no pé. O que você arrecada, você acaba gastando muito mais com doenças tabaco relacionadas do que qualquer captação de recurso que isso possa trazer. É doença. Dependência é doença. Você deixar um cérebro no indivíduo jovem ser transformado, ficar vulnerável para isso, eu acho isso uma sacanagem, para falar o português bem claro. Recadinho final, então, para esse fumante que está nos assistindo?
busque tratamento. Não deixe de se cuidar. Eu acho que é um cuidado tão relevante, assim como se a gente tivesse hipertensão, diabetes. É uma consequência que a gente só vai ver no futuro, mas que o cuidado tem que ser feito de imediato. Exatamente. Pensando, doutora Jaqueline, a senhora, há tanto tempo aí nessa luta, vendo Sim. esse tipo agora de, né, aqui de novo chamando a atenção para essas armadilhas, que né, chega a dar um... eu acho que o importante é isso, a gente já tem a experiência, sabe que a indústria está tentando vender o produto dela, mas a gente já sabe como combater isso e a gente está aqui para alertar as pessoas não caírem nessas pegadinhas. A substância é perigosa, causa uma dependência, e você vai passar a sua vida tentando se livrar de uma coisa, sem sentido isso. Então, não a iniciação é o caminho e para quem começou, quanto antes parar é o melhor. Exato. E procurar ajuda para fazer isso. Sem dúvida. Doutora Jaqueline, doutor André, muito obrigada por essa conversa, por esse alerta tão importante aqui. Obrigado pela oportunidade. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.